A Nina, ela tem 24 anos, é estudante de ciência da computação na PUC-Rio e é vencedora do Scholarship da Apple nos últimos 5 anos. Ela trabalha como Product Designer na Accenture e já trabalhou em empresas como Globosat, Globo.com e no Hub. Ela é entusiasta e apaixonada por design e tecnologia e criou o Nina Talks para compartilhar essa jornada e tudo que a empolga e inspira nesse universo. E sobre a palestra, vou falar um pouco sobre como trabalhar com tecnologia é algo cada vez mais multidisciplinar e existem oportunidades diversas. Na conversa, ela vai contar um pouco pra gente sobre a trajetória profissional dela, como conhecer o universo de UX Design e trazer dicas para quem quer entrar nesse universo de UX. Dizer primeiro que é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Então, gente, boa noite. Chegando aqui na animação. E eu vou junto com vocês hoje desvendar um pouquinho esse universo de UX Design, né? Me apresentar, falar como que eu entrei nesse universo, como que eu entrei em tecnologia. Como a Rebeca falou, eu trabalho como Product Designer na Accenture. Vou falar um pouquinho mais para frente, né? Como que eu cheguei aí. Mas Product Design é como se fosse UX Design mesmo, é mais um termo, a galera tá trocando esse termo, e UX vem de User Experience, ou seja, experiência do usuário, e a gente fica responsável, né, pelo design de produtos digitais, né, a gente trabalha ali realmente numa tríade com a galera de desenvolvimento, com a galera de negócios, para a gente desenvolver produtos digitais. Então, eu trabalhei um tempo na Globo, trabalhei na Globosat, trabalhei na Globo.com. Então, por exemplo, trabalhei no G1, eu era a Product UX Designer do time, tinha os desenvolvedores, tinha realmente a galera de negócios que demandava para a gente, então a gente ia pensando quais eram os componentes, qual que era a experiência da galera que estava chegando no G1, como que eles poderiam ler as notícias da melhor forma possível e tudo mais. Então, é realmente com isso que a gente trabalha, também vou destrinchar um pouquinho mais para frente. E faz 2 semanas que eu estou na Accenture, né? Eu fui convidada para ajudar a tocar um programa de desenvolvimento de mais designers para o mercado. Que vocês sabem, né? Esse mercado de tecnologia está fervendo ali, está pegando fogo e cada vez mais a gente precisa de mais profissionais na área e de diversas atuações, né? Precisa de mais programadores, de designers, precisa de cientista de dados, de arquitetos da informação, enfim, precisa realmente em todas as áreas. Mas eu, que nem vocês, estudo computação, eu estou no último período de ciência da computação aqui na PUC do Rio, então eu sempre fui uma pessoa apaixonada por tecnologia, né? Meu pai fez computação, meu irmão fez computação, então eu falo que da mesma forma que tem família de médicos, que todo mundo é médico, aqui é família de programador. Então eu sabia que eu queria trabalhar com isso, mas não sabia muito bem, porque tem muitas opções, aí eu acabei até começando por engenharia da computação, por achar que seria mais amplo, depois eu acabei trocando para ciência da computação, porque aí, pelo menos na minha faculdade tinha um foco maior, né, em software, porque pelo menos aqui na PUC do Rio, engenharia da computação, o hardware é tipo muito forte mesmo, e aí eu falei, não é muito para mim, não é muito a minha praia, tanto que eu acabei pulando ali para o design. E aí o meu primeiro estágio foi num programa da Apple chamado Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com universidades do Brasil para fomentar desenvolvimento iOS. Então, é um programa de estágio diferenciado, realmente é um laboratório de inovação e a gente entra lá realmente para aprender. Eles têm uma metodologia de ensino diferente, que é o CBL, que é o Challenge Based Learning. Então, a gente vai aprendendo à base de desafios. Então, nossa, vocês têm que resolver um problema voltado para a sustentabilidade, um problema voltado para a educação, e a gente tem todas as ferramentas ali para desenvolver aplicativos, né, que acaba sendo o foco. E lá eu entrei para ser desenvolvedora. Em São Paulo tem 3, né? No Brasil tem 10, então aqui no Rio de Janeiro fica na PUC do Rio. Aí em São Paulo tem um em Campinas, mas eu não sei exatamente onde é que fica. E tem outros 2 que agora eu não lembro exatamente. Mas vale procurar, Apple Developer Academy, São Paulo. E aí lá eu conheci o universo de UX Design, né? Quem eram as pessoas responsáveis por design de produtos digitais. Me encontrei, eu falei, caramba, é uma área dentro de tecnologia, mas que também está ali um pezinho no design e tudo mais, quero trabalhar com isso. E aí eu fiquei 2 anos na Apple Academy, aí depois eu já apliquei para o estágio de UX na Globosat, morrendo de medo de não passar, porque eu não tinha design no meu currículo, não estava cursando design, mas eles gostaram justamente do meu perfil ser um perfil diferente, né? Pô, alguém de computação que quer trabalhar com design, e foi ali que eu comecei essa minha carreira. Então, eu fiquei um tempo na Globosat, fui efetivada, depois fui para Globo.com, depois trabalhei um tempo no Urb, que é o hotel urbano, então eu me tornei a designer responsável pelo aplicativo deles, e faz 2 semanas estou na Accenture. Esse é tipo um panorama aí geral. Vocês têm essa impressão também?
mas ela tem 24 anos, ela já fez tudo isso da vida, eu fico um pouco preocupado com a minha vida por causa disso. Não, gente, coisas que acontecem aqui no home office, mas tudo certo. Gente, eu sou ligada no 220, mas é que também eu entrei na faculdade com 17, eu entrei super cedo, e esse meu primeiro estágio eu comecei no terceiro período, tipo, tava cursando engenharia, a gente não sabia nada, um amigo meu que ficou no meu pé e falou, nossa, se inscreve nesse programa da Apple. Falei, menino, da onde que você tirou? Que eu vou passar num programa da Apple. Ele falou, não, se inscreve. Eu falei, quer saber? Aí tinha que mandar currículo. O meu currículo era assim, estou cursando engenharia da computação, estou apanhando de cálculo e física. Isso é tudo que eu fiz até agora na faculdade. Era literalmente isso. Eu estava fazendo programação 1. Tipo assim, eu estava aprendendo o básico ali. E eu falei, quer saber? Eu vou me inscrever. E foi assim que eu passei. Então, tipo, eu comecei ali muito cedo. Então, eu falo pra galera, aplica, teste, experimenta, você não precisa saber todas as coisas do mundo. O principal é você se mostrar como uma pessoa disposta a aprender. Tipo, os lugares que eu entrei, a pessoa sempre falou assim, tipo, cara, dá pra ver o quanto você é empolgado em aprender e é isso que a gente precisa. O resto, a gente dá um jeito, entendeu? Então é isso. Sensacional. E aí, eu venci o scholarship da Apple nos últimos 5 anos, que não é atrelado à Apple Developer Academy. É uma competição mundial que acontece todo ano para ir para a WWDC, que é a conferência que tem todo ano lá na Califórnia. Então, você pode pagar para ir para a conferência, né, que é como normalmente as empresas enviam seus desenvolvedores, eles escolhem, por exemplo, um representante ou 2, e pagam para esse desenvolvedor ir lá para ver as novas novidades de sistemas operacionais, bibliotecas, APIs, tirar dúvidas com engenheiros da Apple. E uma outra forma de você participar é dessa competição de estudantes, que é o scholarship, que aí a gente tem em torno de 2 semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria, sobre o tema que a gente quiser. Lá, obviamente, tem, né, umas restrições, caminhos que a gente deve seguir, mas a gente desenvolve esse aplicativo de forma individual e manda para a competição. E a Apple escolhe 350 alunos do mundo e leva para a conferência lá na Califórnia. E a gente passa uma semana com os estudantes, com vários eventos e tudo mais. Então, foi a melhor experiência profissional da minha vida e, novamente, algo que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria conseguir, mas eu até apliquei pelo primeiro ano em 2016 e não passei, e aí eu falei, tá, beleza, vou tentar no ano seguinte de novo. Aí eu tentei em 2017, aí em 2017 eu passei, e aí eu fui aprendendo ali o hack da vida, mas eu falo pra galera assim, que esses desafios, essas competições, é para você mostrar o que você gosta, quem é você. Então, eu sempre pego temas que eu sou apaixonada, eu foco em coisas que eu sei, que aí eu falo, beleza, vou focar a experiência do usuário. Eu não sei fazer um negócio louco de machine learning que dá cambalhota e solta laser, que tem gente que passa com essas coisas. Não é a minha especialidade. A minha especialidade é a experiência do usuário. Então, eu vou focar nisso, nas interações, no storytelling. E a Apple, ela sabe muito bem separar esses perfis. Então, é da gente realmente deixar os nossos projetos com a nossa cara. Se vocês quiserem depois, vocês procurarem no YouTube o Front em Sampa, que foi um evento que teve recentemente, eu fiz uma palestra destrinchando todo o meu processo criativo para essa competição da Apple. Então, é uma palestra que nem essa daqui, só falando da competição. Então, é o Front em Sampa, tem várias palestras, inclusive de front-end. Vale a pena vocês darem uma olhadinha lá também. E aí, E eu tenho o Nina Talks no Instagram, né? Que é onde eu falo sobre design, tecnologia. Foi assim que vocês me acharam também e me chamaram para estar aqui com vocês hoje. E aí, muitas pessoas ficam curiosas também de como que é lá a conferência da Apple. Então, mostrando um pouquinho de quando teve o lançamento do Mac Pro, eles chamaram, mandaram mensagem para todo mundo falando, agora vai ter uma parte lá onde vocês vão poder ver em realidade aumentada os componentes que a gente acabou de lançar. Aí a gente foi lá e foi conhecer. Consegui me enfiar lá no meio da multidão também, tirar minha querida selfie com o Tim Cook. Fui super estratégica, tinha muita gente, multidão. Eu falei, cara, acho que ele vai sair por aquele caminho que eu fui vendo os guardinhas onde estavam para pegar ele. Eu falei, vou me enfiar aqui no meio dos guardinhas. Aí eu consegui tirar minha selfie com ele, só foi um hi, selfie, bye. Foi isso, essa nossa amiga do Tim Cook. Eu falei, nem olhou pra minha cara, mas tá tudo certo. E é super maneiro que também, no corredor a gente cruza com pessoas incríveis, a gente faz um networking absurdo com pessoas ao redor do mundo. E eu pude bater um papo com o John Glansky, que ele é o diretor de evangelismo de design e tecnologia da Apple. Ele que coordena toda a premiação de Design Awards, ele é uma pessoa, maravilhosa. E a minha cara de vergonha falando com ele, eu falei, oi, tudo bem, sou sua fã.
E é isso, e é o que eu sempre falo assim, o grande diferencial dos meus projetos sempre foi focar na experiência do usuário, que eu vou falar um pouquinho, né, tipo, mas o que é isso que você faz, né? Então, o ponto principal é que design está em todos os lugares, não tenha nada que a gente use hoje que não tenha sido projetado, tanto que a tradução mais literal de design é justamente projetar. E aí o meu coordenador, inclusive, falava assim, nós somos projetistas, nós projetamos experiências. E o design é justamente para te ajudar a completar tarefas do seu dia a dia, e ao longo do nosso dia a dia, né, nós somos usuários de diversas coisas, como, por exemplo, a nossa torradeira no café da manhã, o controle remoto na hora de assistir TV na hora do almoço, o nosso computador na hora de trabalhar. E toda vez que a gente usa um desses objetos, nós estamos tendo uma experiência, e nós desde sempre tivemos experiências. E o que aconteceu é que nós passamos a ter experiências digitais também, né? Só que o princípio continua sendo o mesmo, de que elas podem ser tanto positivas como negativas, e que existem pessoas por detrás projetando elas, pensando na forma com que elas sejam as melhores possíveis. Né? E nesse grande mercado competitivo em que a gente vive hoje, se destacam aqueles produtos e aqueles serviços que atendem da melhor forma possível às necessidades das pessoas. Então, assim, o coração do design de experiência é a gente fazer muita pesquisa, a gente entender, tem até um pezinho assim, muito forte em psicologia, em antropologia, de entender a cabeça das pessoas para a gente poder traduzir isso em experiências digitais da melhor forma possível. Então, da gente buscar sempre tornar as coisas melhores do que elas eram antes, da gente identificar o que não está funcionando super bem, a gente se aprofundar no problema, explorar possíveis soluções, utilizar aí várias metodologias, como, por exemplo, Design Thinking, que é uma que é, tipo, super disseminada, a galera conhece muito, e da gente testar, projetar, realmente colocar na rua e aprender, sabe? Então, Don Norman e Jacob Nielsen, que são dois grandes grandes nomes na área, eles falam que a experiência do usuário abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, com os seus serviços, com os seus produtos. Então, assim, é um conceito assim, bem amplo, né, do que é a experiência do usuário, é um pouco difícil de saber o que a gente faz na prática, mas o ponto principal é que a experiência é algo que vai muito além do digital, e nós, como UX designers, apesar de sermos muito focados em experiências digitais, a gente precisa mapear essa jornada como um todo, entender qual é o papel do nosso produto ao longo do dia dessa pessoa, né, quais são os momentos chaves, o que realmente gera a necessidade de elas utilizarem o nosso produto, o que faz elas optarem pelo nosso e não do concorrente, e tudo mais, porque a gente está inserido numa vida das pessoas que é extremamente ocupada, que passa por momentos de frustração, ansiedade, prazer, então a gente tenta ao máximo, obviamente, simular, fazer testes, entender se a galera entende uma funcionalidade, mas isso não garante que as pessoas vão usar no dia a dia. Então é um trabalho ali muito de beleza, de laboratório, de testabilidade e tudo mais, mas entender todo esse contexto real e humano que as pessoas utilizam todos esses produtos e serviços. Né? E cada vez mais a gente está fugindo do padrão de, meu Deus, aplicativo site. A gente participa de Smart TVs, interfaces de voz, realidade aumentada, realidade virtual, então experiências interativas como um todo, cada vez mais surgindo experiências sem telas e tudo mais, então a gente está realmente caminhando ali junto com para onde a tecnologia está indo, a gente vai caminhando junto e vai se adaptando e transformando, né? E aí, de onde que surgiu o termo experiência do usuário, né? Ele foi cunhado por Don Norman, esse senhorzinho fofinho, maravilhoso. Na década de 90, quando ele trabalhava na Apple, ele criou a primeira área de experiência do usuário na Apple, porque ele dizia que a experiência de se usar os computadores não era muito boa, no sentido de que o cliente ele chegava na loja para comprar um computador, ele comprava, chegava no carro e a caixa simplesmente não cabia na mala. E aí, quando ele finalmente chegava em casa e abria a caixa, ele não sabia montar aquele computador. Então, ele disse, tudo isso é experiência do usuário, é tudo relacionado à experiência do cliente com o produto, com a marca, com o serviço e tudo mais. Então, ele não precisa necessariamente estar perto da interface em si, nesse caso, ele nem conseguiu interagir com o produto em si, porque ele teve vários obstáculos ali no meio. Então, a gente precisa cuidar dessa experiência de ponta a ponta que vai além da interação ali dele com a máquina, com a interface, que seja. Então, assim, o objetivo de UX é colocar o usuário no centro de tudo, fazendo com que ele se encante e sinta que aquilo foi feito exatamente para ele. Então, é da gente pesquisar, planejar e projetar experiências que sejam simples, que sejam prazerosas, que sejam intuitivas. Disso que eu falei, de entender esse contexto que as pessoas estão inseridas e trabalhar em cima das reais necessidades delas. E é algo que a gente realmente ele vai treinando o nosso olhar, a gente vai enxergando novas formas de realizar tarefas do nosso dia a dia.
e de quebrar, assim, paradigmas que às vezes estão muito intrínsecos dentro da gente, um exemplo muito forte, por exemplo, do Nubank. A gente já tinha certeza de que quando que a gente tivesse interagir com o banco, a gente ia ter dor de cabeça. E, tipo assim, eles revolucionaram no sentido de falar, caramba, a gente consegue ter uma boa relação com o banco, eu amo o meu banco, e quando eu tenho que resolver algum problema com eles, eu fico tranquila, porque eu sei que vai ser resolvido rápido e tudo mais. É tudo digital, tudo é muito simples de usar, tipo, né, eu não preciso entender de coisas extremamente mirabolantes relacionadas à economia e tudo mais para conseguir investir ali meu dinheiro e tudo mais, guardar de uma forma simples. Então, eles repensaram toda a experiência que uma pessoa pode ter com o banco e hoje em dia a galera gosta do próprio banco. Algo que, tipo, uns anos atrás a gente nunca aceitaria. Tipo, alguém falar, nossa, você vai amar o seu banco. Você vai falar, haha, já é. Então, a gente chega aí para trabalhar e ajudar em cima disso, né? E aí, um paralelo que eu gosto muito que a gente pode traçar esteja a gente projetando um restaurante real ou um site, um aplicativo de restaurante, os mesmos princípios se aplicam, né? A gente precisa entender como e por que as pessoas estão chegando lá em primeiro lugar, como que elas se movem naquele espaço, seja ele físico, seja ele digital, e quais são as coisas que a gente pode fazer para tornar o tempo das pessoas ali dentro melhor, né? Então, no caso de um restaurante físico, o que a gente faz quando eles chegam, né? A gente leva eles até a mesa, as cadeiras que eles vão sentar são confortáveis, e a gente consegue traçar também essas escolhas na experiência digital, né? Primeira vez que eles chegam lá, como que a gente recebe? Nas outras vezes, o que eles veem primeiro, né? O que vai estar ali, né, na nossa página principal, no primeiro scroll? Qual a mensagem que a gente está querendo transmitir? Como que a gente vai falar isso? Então, a gente consegue traçar muitos paralelos entre o físico e o digital e, tipo, vai adaptando, porque o digital é só mais um meio pelo qual a gente está lidando com pessoas, né? É uma pessoa, tem uma interface ali no meio e outra pessoa, no final das contas. A gente não pode esquecer que são comunicações, no final das contas, entre humanos. Então, isso tudo tem que estar na nossa mente quando a gente constrói projetos, experiências. Então, o grande coração do UX é o design centrado no usuário, é o design centrado no humano, porque o digital é esse campo que está em extrema mudança, sempre aparecem novas tecnologias, e um medo muito grande que eu vejo das pessoas é, nossa, mas eu vou entrar numa área que muda muito, toda hora aparecem coisas novas, como que eu vou tapar de tudo que está acontecendo? Mas, assim, o principal aspecto que nunca vai mudar é que nós projetamos para pessoas reais. E, tipo assim, a gente tem que usar a tecnologia como meio e não como fim. De eu quero usar machine learning. Mas para quê? Qual o problema você está querendo resolver? Vamos primeiro identificar o problema, para aí sim a gente pensar qual tecnologia, qual é a solução que a gente vai utilizar. Então, a gente sempre dá esse passinho atrás e pensa isso, tecnologia como meio e não como fim. Então, é o que o próprio nome diz, né? Da gente colocar o usuário no centro das decisões do nosso produto, a gente precisa ouvir, entender o que elas precisam e aí sim a gente utilizar a tecnologia como nosso grande aliado para facilitar a vida das pessoas, né? E assim, o espectro de trabalho de UX, ele é bem amplo, era algo que eu tinha muita dificuldade de enxergar quando eu estava começando caramba, desenvolver esse aplicativo, mas tipo a pontinha do iceberg ali, interface, caramba, todo o trabalho por detrás, até eles chegarem que aquela era a melhor solução possível para aquilo. Então, se tivesse que separar em 3 grandes áreas, a primeira é a parte de pesquisa, que é essa parte de research, que é de entendimento do problema. Depois a parte de UX mesmo, né, de experiência do usuário ali, de conceituação, né, da gente trabalhar em cima desses nossos insights de pesquisa que a gente teve, mapear, projetar, testar, fazer fluxo, fazer tela, toda a arquitetura da informação, beleza. Quando a gente entende que isso está muito redondinho, aí sim que a gente vai para a parte de UI, que é a parte de User Interface, que é, né, a interface do usuário, que é o que realmente a gente vai materializar ali realmente nos componentes, todas as transições, toda a identidade visual, todo o design system e tudo mais, que é o deliver, que é o que a gente realmente entrega ali no final das contas para os desenvolvedores trazerem aquilo à vida. Então, essas são as 3 macro áreas, só que cada empresa também tem a sua necessidade de precisamos de um perfil mais generalista, precisamos de um perfil mais especialista, ou vamos combinar essas pessoas. Então, não tem certo nem errado e existem empresas com todas as necessidades possíveis de, nossa, Nina, eu preciso focar em uma área específica ou eu tenho que saber fazer tudo. Então, a minha resposta é sempre de você entender o que você mais gosta de fazer, porque eu sempre fui uma pessoa mais generalista, eu sempre gostei de trabalhar ponta a ponta, de participar de pesquisa, de mapeamento, de interface, mas eu não sou ultra especialista em nada. Sempre trabalhei com especialistas. Então,
tanto na Globo como no URB, a gente tinha time de UX Research, a gente tinha um time de UX Writing. Então, se eu precisava fazer uma pesquisa aprofundada, eu identifiquei que isso era importante no meu produto, eu não tocava tudo sozinha. Eu recorria para o time de UX Research, que é extremamente especialista nisso, para me ajudar a escolher o melhor método, a gente estruturar a pesquisa da melhor forma, de recrutar as pessoas, de conduzir, de analisar todos os resultados depois. Então, vão ter pessoas ali extremamente que vão ser suas aliadas ao longo desse processo. Então, tem essa galera que, cara, eu sou muito apaixonada por pesquisa, eu quero ser focada em pesquisa. Cara, é muito legal. Pô, eu quero estar de ponta a ponta ali num produto interagindo com essas pessoas. Também tem espaço para esse tipo de profissional. Então, entender ali que você pode ser UX, UI, UX, pode ser Product, que é tudo, enfim. Existem muitas oportunidades aí dentro. E aí, eu gosto muito desse gráfico de competências de UX Design que foi apresentado lá quando eu estava na Globo. Não tem certo nem errado, mas eu acho que ele ajuda muito a entender quais são as competências dentro dessa área, né? Ele se separa em 4 blocos principais, né? De estratégia, de interface, de pesquisa e de informação. Então, é como se fosse tipo um videogame, em que a gente, tipo, quero mais destreza, quero mais força, quero mais sei lá o que, cada um vai ter o seu formato diferente dentro desse espectro aí. Então, essa parte mais estratégica, né, mais ligada a negócios, de estratégia de produto, experiência do consumidor, ou uma pessoa que é mais forte em interface, então na parte de design visual ou no design de interação. E tem a galera que também é mais focada em pesquisa, e a gente busca sempre unir essas duas, a pesquisa quantitativa com a pesquisa qualitativa. E, tipo, não tem certo nem errado em relação ao qual você deve começar. Então, por exemplo, a gente pode identificar quantitativamente lá, através dos nossos dados, em que tem muitas pessoas abandonando o carrinho de compras no nosso e-commerce. Isso apitou lá, levantou uma bandeira. Então, a gente vai investigar, pô, beleza, talvez faça sentido a gente fazer uma pesquisa quali em relação a isso. Aí alguém vai falar, é porque é só lá no carrinho que eu consigo calcular o frete, pô, o frete dá R$50, tipo, nunca vou comprar com frete tão caro, e a pessoa abandona por causa disso. Talvez a gente não descubra isso no quant, a gente só descubra isso no quali, né? A gente faz uma entrevista, conversa realmente com as pessoas. Ou a gente começa no quali e a gente quer ter certeza de que isso é uma verdade, digamos, universal, entre muitas aspas, então a gente vai recorrer ao quantitativo para apoiar, suportar ali realmente coisas que a gente aprendeu no quali, para entender se esse comportamento é de muitas pessoas, porque a gente acaba entrevistando ali poucas. Então, a gente está sempre unindo o quali e o quant, um ajudando o outro. E a parte de informação, né, de arquitetura da informação, como se realmente fosse um arquiteto, né, que tem a planta baixa, a gente vai montando ali todos os fluxos de todas as telas, como que tudo se comunica, arquitetar toda essa informação antes da gente ir para a interface. E também a estratégia de conteúdo, né, de beleza, qual é o conteúdo que vai ser inserido, que vai popular tudo aquilo. Então, quando eu estava trabalhando no aplicativo do URB, eu estava em constante contato com a galera de marketing, que era quem cadastrava todas as campanhas, todos os pacotes, todos os hotéis, para entender quais são as principais informações que eles vão apresentar para eu estruturar os cards da melhor forma possível, quais são os tamanhos das imagens que eles vão usar e tudo mais, para a gente trabalhar em sinergia, né? Não posso botar um Lorem Ipsum ali, uma imagenzinha ali, um placeholder cinza e achar que está tudo certo. Não, tem que entender qual é o conteúdo que de verdade vai popular o nosso produto para a gente montar essa estratégia em conjunto. Então, esse é um geral assim, das competências de UX. E qual que é a importância disso tudo, né? Eu li um artigo que eu achei muito legal, num cara falando que experiência do usuário não era algo que estava tipo, tanto no radar uns anos atrás, em que o foco era simplesmente tipo, apenas faça funcionar. Só que o cenário digital evoluiu rapidamente e o fazer funcionar se tornou o mínimo obrigatório, né? Fazer funcionar é o básico. Então, se tornou necessário adicionar novos fatores relacionados a prazer, relacionados a sentimento. Então, virou um faça funcionar e faça ser memorável, e faça ser inesquecível, e faça ser prazeroso, que é o que realmente faz a gente se destacar no mercado, né? Então, porque o design, ele realmente se torna valioso para as empresas quando a gente se concentra em ouvir os nossos clientes, buscar compreender quais são as expectativas, quais são as necessidades, para a gente resolver os problemas delas. Tem que ser algo que faça sentido para as pessoas, que seja rentável para o negócio, que utilize as melhores tecnologias possíveis. Então, da gente entender e encontrar esse equilíbrio aí no meio. Então, um exercício rapidinho que eu gosto da gente pensar, tipo assim,
pense em uma das suas marcas favoritas, né? Tipo aqueles 5 segundinhos, assim, uma marca que você gosta muito. E é provável que você tenha tido experiências positivas com essa marca, provavelmente tanto no físico como no digital, principalmente nesses últimos 2 anos. No digital, você teve alguma experiência boa com elas, porque são 2 universos que andam lado a lado. A gente não consegue desprender uma coisa do outro. Tipo, caramba, eu gosto muito da Adidas, mas eu só gosto da loja física, do site não. Tipo, você vai falar, não, beleza, eu gosto muito da Adidas, mas teve algum caso em específico e tudo mais. Por exemplo, no início da quarentena e tudo mais, a gente teve vários problemas de cancelamentos de pacotes e hotéis, né, no Urb. Isso sobrecarregou muito o nosso atendimento. Então, tipo, até a gente conseguir ter o tempo de resposta, de contratar mais pessoas para dar todo esse suporte no atendimento, ele obviamente ficou sobrecarregado. E aí as pessoas vinham no aplicativo, na loja, reclamar de o atendimento não está funcionando. Isso não está 100% ligado à experiência do aplicativo, isso está ligado ao atendimento. Só que as pessoas não vão dizer, esse daqui é o aplicativo, isso daqui é a marca. Não, para eles, o aplicativo é só mais um ponto de contato com a marca. Então, da gente pensar isso tudo, né? Da gente não pensar só na interação direta que uma pessoa tem ali com o produto, mas que aquele aplicativo, aquele site ou aquela loja representa um ponto de contato com a marca que pode fazer ela se apaixonar, pode fazer ela odiar, pode, enfim, é mais uma etapa num ciclo de interações ali com uma marca, né? Então, como eu disse, isso realmente é um grande diferencial no mercado como um todo. E os efeitos desse tipo de investimento na experiência do usuário não é algo que só fica, né, na nossa memória de caramba, nossa, muito legal, eu sou apaixonada por essa marca. Isso também se traduz em resultados que podem gerar mais lucro para as empresas. Então, um estudo da Forrester Research em 2016 mostrou que um bom UX design pode aumentar as taxas de conversão em até 400%. Então, quando as empresas conseguem quantificar, mensurar esse tipo de impacto de um bom design, né, atrelado a ótimas tecnologias, a uma ótima gestão, elas passam a querer investir mais dinheiro em design porque gera um bom retorno. Então, também não é aquela coisa de, caramba, o design, ele é o salvador da pátria, ele é o super-herói. Não, mas ele é mais um peão ali na jogada que ajuda a construir essa experiência. Então, eu falo muito assim, que não é apenas o design, a experiência do usuário que está projetando a experiência. Todo mundo que, de alguma forma, contribui para o produto, ele está impactando na experiência que o usuário final vai ter. Então, se a relação ali do time como um todo é uma relação conturbada, isso vai se refletir no produto. Então, a galera ali, realmente, os desenvolvedores estarem super ativos, a galera de negócio está super animada, todo mundo ali trabalhando em conjunto, isso tudo reflete na experiência, não é só o designer que tem ali o papel, todo mundo está contribuindo, sabe? Então, como que é o dia a dia, né, de um UX designer? Como eu falei um pouquinho, né, é realmente um trabalho colaborativo entre essas 3 áreas principais, né, a área de design, que foca muito nas necessidades dos usuários, a área de negócios, né, que fica focada ali nos objetivos de negócio, de caramba, a gente tem que aumentar a retenção, a gente tem que aumentar o tempo das pessoas que estão aqui no nosso produto, ou diminuir o tempo que as pessoas estão no nosso produto. Isso é muito legal também, de dependendo qual contexto que você está, de beleza, eu estou trabalhando no G1, eu quero que mais pessoas leiam notícias para elas serem impactadas por mais publicidade, a gente gerar mais retorno, mas se eu trabalho num checkout, eu quero que as pessoas consigam comprar o mais rápido possível, então se as pessoas estão ficando o tempo demais lá é porque tem um problema. Então é muito legal, dependendo de onde a gente está trabalhando, são métricas diferentes, são objetivos diferentes, tem que aumentar, tem que diminuir e tudo mais, então essa troca de contexto de produto em que a gente trabalha, eu acho isso muito legal. E a viabilidade técnica, que é realmente entram a expertise dos desenvolvedores, do que é viável tecnicamente, o que é menos custoso em relação a tempo, em relação a dinheiro, quais tecnologias a gente vai usar que vai otimizar melhor o nosso desenvolvimento. Então, é cada um ali trazendo a sua expertise para a gente entregar um produto com a melhor experiência. Então, é um trabalho ali muito colaborativo, e essa é uma visão, assim, bem simplificada de como que funciona, né, o nosso dia a dia. Vou mostrar um pouquinho também de como que era o meu time agora no Urb. Mas é isso, de que um produto com uma boa experiência não é papel apenas de UX design, mais do time como um todo, né, que eu dei esse leve spoiler, mas é isso, está todo mundo ali realmente contribuindo. E que equipes multidisciplinares são a essência do design de um produto digital. Em 2 sentidos. Primeiro, que tem muitas pessoas migrando para a área de tecnologia, então pessoas com backgrounds diferentes é algo extremamente rico, pessoas vindo de outras áreas, envolvendo algum curso e entrando, então, já trabalhei com pessoas de
tudo quanto é área. Tipo, eu gosto muito de ler artigos de pessoas migrando. Então, galera vindo de direito para UX design, pessoal vindo de biologia, antropologia. São muitas áreas diferentes que as pessoas estão vindo, e isso é muito rico, que as pessoas têm vivências completamente diferentes. E ali no nosso dia a dia, porque realmente aquela tríade é uma visão muito simplificada de como que é o trabalho ali no desenvolvimento de produtos digitais. Para com a galera de marketing, de atendimento, de ciência de dados, galera de RH, galera de direito, né, digamos que se a palavra certa, mas, muito relacionada a LGPD, de como que a gente vai, a gente precisa dessa informação, mas se a gente não tiver autorização do nosso usuário de utilizar essa informação, como que a gente entrega uma experiência ainda que seja boa? A gente não pode se basear 100% que a gente vai ter todos os dados possíveis sobre os nossos usuários para entregar a parada mais personalizada, que é o que a gente sempre quer. A gente tem que contar com um caminho feliz, com um caminho não tão feliz de, beleza, se ele não der autorização, porque por conta da LGPD ele pode não querer. Como que a gente contorna isso para não ser super ruim como que vai ser essa interação com o nosso produto? Então, é para lá e para cá, conversando com todo mundo, amarrando várias pontas e tudo mais. Então, mostrando um pouquinho de como que era o meu time no URB, né? Eu trabalhava no time de app, então a gente tinha o Product Manager, que é o gestor de produtos, que realmente é a pessoa de negócios. Então, eles chegavam com os objetivos, as metas, priorizavam o que a gente deveria fazer como time. Tinha eu como UI UX designer, e aí o memojizinho, e aí no meu time só tinha eu, mas, por exemplo, quando eu trabalhava no G1, a gente trabalhava em duplas. Então, eu tinha a Aline trabalhando comigo, mas aqui era em um só. Então, depende também do tamanho da empresa. E aí, no caso, como era um time de app, nós tínhamos desenvolvedores iOS, desenvolvedores Android e desenvolvedores back-end. E aí também depende da empresa, né? Vão ser front, vai ser back, vai ser full stack, vai ter alguém de ciência de dados no time. Então, no G1, a gente tinha uma data scientist alocada no nosso time. Então, aqui não, aqui eu tenho um time de data science que eu posso recorrer. Tem lugares que tem um UX researcher alocado no time, mas nesse meu caso era um time separado. Então, assim, depende muito, é importante a gente ter essas expertises e a galera poder trocar, estejam eles alocados no nosso próprio time ou em áreas separadas que a gente tem aqui atrás. Então, e a gente trabalha com metodologia ágil, não sei se vocês já ouviram falar desse nome, que é a forma com que a gente realmente trabalha ali no nosso dia a dia. Então, a gente faz entregas de valor de 2 em 2 semanas, que a gente chama das sprints. E a gente realiza também ali vários rituais, a gente faz dailies, que são papos diários ali de 15 minutinhos, para cada um falar o que está fazendo. A gente fazia planning, que é o planejamento de, beleza, nas próximas 2 semanas, o que a gente vai realmente entregar de valor, para a gente poder também mensurar ali de, beleza, a gente vai daqui a 2 semanas fazer essa entrega dessa nova funcionalidade. Vocês conseguem entregar? A gente pontuava também as nossas tarefas, essa daqui é uma tarefa P, essa daqui é uma M, essa daqui é uma G, para a gente se organizar como time para fazer essas entregas. Enfim, aí tinha planning, aí tinha retrospectiva, tinha vários rituais aí que a gente vai aprendendo. E aí, a minha posição, ela é transversal, no sentido de, eu pertencia ao time de design, né? Então, tinha designers alocados em squads, que a gente chama específicas. Então, era do squad de app, mas tinha squad de hotéis, tinha squad de pacotes, tinha squad de minha conta, de checkout. Então, cada designer ficava alocado a um time diferente, mais ou menos com essa estrutura, mas aí das necessidades específicas, mas eu também participava dos rituais de design. A gente se reunia para cada um falar como que estava sendo trabalhar no seu próprio projeto, na sua própria squad, quais eram as dificuldades, como que a gente podia trocar. Então, é legal, porque eu sempre pertencia a 2 times, a galera que era só de design e o produto em específico que eu estava alocada. E também era assim na Globo, então é mais ou menos esse o geral, assim, das empresas, né? E aí, falando um pouquinho do processo de trabalho, muda muito, dependendo das necessidades do nosso produto, mas eu separaria em 4 pontos principais. O primeiro deles sendo pesquisa com os usuários, né, que é esse esforço bem significativo do nosso processo como um todo, de beleza, a gente tem que se aprofundar e a gente precisa mergulhar nos problemas para entender o que a gente está querendo resolver. Segundo, a partir disso, a gente vai para a parte de mapeando e projetando, né, de beleza, a gente vai começar a apresentar ali os primeiros rascunhos das nossas soluções, da gente fazer fluxos, da gente usar métodos, workshop, o que seja para fazer todo esse processo de ideação mesmo, aí a parte ali de soltar a criatividade mesmo.
E aí depois a gente volta para as pessoas, né, de beleza, a gente construiu essas soluções, está fazendo sentido? Vamos retornar, testar ali realmente de verdade para ver se está certinho. Se não, a gente volta. E realmente é um processo cíclico. A gente nunca acerta ali de primeira. A gente testou, pode melhorar, volta para mapeando, teste de novo, às vezes precisa pesquisar mais alguma parada, e a gente fica ali indo, voltando até a gente entender, beleza, tá redondinho, vamos desenvolver. E aí realmente os desenvolvedores colocam a mão na massa, e aí tem a parte de que a gente entra de volta de ajudar a mensurar e acompanhar, de beleza, essa solução que a gente construiu, essa nova funcionalidade que a gente subiu, está fazendo sentido, as pessoas estão usando, né? Qual que era a nossa métrica de sucesso? Era ter mais cliques, era ter mais compras, era, enfim, a gente entender, né, o que era a nossa métrica de sucesso para a gente podendo acompanhar. Ao mesmo tempo que eu falei, né, os desenvolvedores desenvolveram aqui, mas eles participam de todo o processo também. Pelo menos os times que eu trabalhei, eu sempre gostei muito de desenvolver os desenvolvedores desde o início, de, cara, chegou uma demanda de que a gente tem que, sei lá, desenvolver uma solução para aumentar a nota dos nossos aplicativos na loja, que foi uma demanda que eu tive que tocar, de caiu muito por conta do atendimento sobrecarregado e tudo mais, e beleza, já passou, tá tudo ok, só que as nossas notas ficaram ruins na App Store e no Google Play. Vamos construir uma solução aí para entender os momentos chaves, para pedir para a galera avaliar e dar a experiência deles. E aí eu fui envolvendo eles desde o início, em todo o processo, todas as pessoas que eu conversei, eles deram ideias, eu falei, beleza, gente, cheguei aqui no momento que eu mapeei algumas possibilidades. Aí eles me ajudaram de, cara, isso daqui é mais viável tecnicamente, isso daqui é muito custoso a gente fazer, isso daqui demanda uma integração com outro time que não vale a pena subir na nossa primeira versão, aí a gente foi riscando junto e falou, beleza, esses daqui fazem sentido. Aí eu trabalhei em cima, eles envolveram, a gente subiu, e sei lá, em 2 semanas a nossa nota do Google Play subiu de 3.8 para 4.6. A gente virou, tipo, top aplicativo de viagem, mas porque a gente soube os momentos certos de perguntar para as pessoas se elas estavam curtindo o app. E aí, falando super rápido da solução, que o Felipe fez uma cara de feliz, aí eu fiquei com vontade de contar, é que a gente só pedia para o usuário avaliar o aplicativo depois de uma compra. Tipo, se ele realizou uma compra, a gente fala, tá gostando? Só que é um aplicativo de viagem, tipo, as pessoas, elas compram o quê? No máximo 1, 2 viagens no ano, então as pessoas não estavam sendo impactadas, e elas só iam avaliar proativamente para reclamar do aplicativo. Então, tipo assim, a gente não estava coletando as informações positivas de quem realmente gostava. Então, sei lá, no mapeamento lá no final das contas, a gente colocou, tipo, a abertura do app, não lembro quantas vezes, tipo, uma pessoa que na semana, sei lá, ela abre 10 vezes o aplicativo, é porque ela tá ali muito sedenta por alguma viagem. Talvez ela seja uma pessoa mais propensa a dar uma boa nota. Pessoas que favoritavam muitos hotéis e pacotes, tipo, uma pessoa que também estava ali engajada. Então, foram pequenas coisas, tipo, era a abertura de app, era favoritar muitos produtos e tal, e, tipo, aumentou demais. Nem eu mesma, que projetei os negócios, acreditava que ia dar certo, entendeu? E eu falei, nossa, era esse meu trabalho mesmo, tipo assim, sem acreditar que tinha dado certo, todo mundo dando parabéns, eu confiava muito na minha solução. Ai, é muito bom. Muito inteligente, muito inteligente. É, muito inteligente. Nossa, a pessoa que projetou é um gênio, ela tinha certeza que ia dar certo. E eu, tipo, caraca, realmente deu certo. Eu falei, nossa, envolver tantas pessoas, cara, é muito bom, porque eu falei com a galera de atendimento para entender quais eram as maiores dores da galera, falei com marketing, falei com desenvolvedores, cara, eu falei com tanta gente, envolvi tanta gente no processo de construir umas soluções, pedir para a galera votar, dar opinião. Eu falei, cara, é um projeto, quanto mais mãos ali, fica muito mais colaborativo, fica muito mais rico, é isso que faz dar certo, sabe? E aí, para fechar também, queria trazer uns materiais de estudo e referências para vocês, que eu falo pra caramba, se deixar que falo por 3 dias. Tem 2 guias que eu gosto muito. O primeiro deles é em português, que é o Guia do Product Designer, que foi feito pela MAP e a SESI, que é uma curadoria de conteúdo super legal. Então, tem indicações de livros, artigos, vídeos, cursos, tudo mais. É bem maneiro o Guia do Product Designer. Tem o Start UX Design, que ele é em inglês, mas ele é um site interativo, meio guia, meio curso. Cara, eu sou apaixonada por esse site, as interações, todos os textos. Mas tem a questão de que ele é em inglês, mas dá também para usar o plugin do Google Tradutor no Chrome, que ele traduz a página inteira, então dá para ler ele também em português. Eu sou simplesmente apaixonada por esse guia. E acho que eu nunca consegui terminar, porque ele sempre dá várias... Você termina um capítulo, ele dá várias indicações. Aí eu entro no loop das indicações e nunca volto para terminar. Mas é super bom.
De livros, o primeiro livro assim, que eu recomendo para as pessoas é o Introdução e Boas Práticas de UX Design, do Fabrício Teixeira. Ele é um livro assim, tipo, super curtinho, dá para ler super rápido. Inclusive, a Casa do Código tem muitos livros de tecnologia legais. E ele dá essa visão de ponta a ponta de UX Design para quem quer começar, de como que é todo o processo. Enfim, para mim, clarificou muito a minha mente. Eu li um tempo depois de até entrar na área, eu falei, cara, era esse livro que eu queria ter lido no início, sabe? Então, ele é um livro super bom. O segundo deles é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que ele fala algo mais voltado para a usabilidade mesmo. E é muito legal o nome dele é de você não fazer o usuário precisar pensar para tomar alguma ação, no sentido de tem que ser intuitivo, de você não fazer ele utilizar o esforço cognitivo dele para pensar, mas eu tenho que clicar nesse botão, como que eu volto e tudo mais, tem que ser intuitivo, tem que ser simples. Então, esse livro é bem maneiro. E, por último, o Design do Dia a Dia, do Don Norman, que eu mostrei, que é o senhorzinho simpático que cunhou o termo UX. Esse livro é um pouco maior, assim, um pouco mais denso tecnicamente, e ele não fala especificamente do digital, ele fala de design como um todo, ele fala de experiências, ele fala de design emocional, e foi o primeiro livro que eu li e fez eu me apaixonar mais, assim, por design. Então, ele é um pouco mais denso, mas eu acho muito legal no sentido de que eu falei para vocês, né? Experiência está em tudo, digital é só mais um ponto de contato. Então, da gente ter essa visão de ponta a ponta, de resolver o problema das pessoas focadas nelas, esse livro é extremamente bom. Então, essas são as minhas 3 dicas principais. Tem canais no YouTube super bons, como, por exemplo, do UX Now, do UX Lab, Design Team, que eles trazem vídeos conteudistas, mas eles também trazem entrevista com pessoas da área, para quem está trabalhando, para quem está querendo estudar. Então, é muito maneiro que traz essa visão de mercado de pessoas que trabalharam em áreas muito diferentes de mim, né? Então, é muito legal. Em especial, eu queria falar do Ladies That UX, que é uma comunidade global de mulheres na área de UX, e tem um polo muito forte aqui no Brasil, que é o Ladies That UX em português. E aí tem capítulos pelo Brasil inteiro. Então tem o Ladies at UX São Paulo, que se eu não me engano, acho que é o mais forte de todos. Elas têm Instagram, tem Medium, tem YouTube. E aí sempre tem muito conteúdo, tem entrevistas com as meninas da área, elas fazem podcast, elas fazem sorteio de curso. Enfim, é uma comunidade super forte para as meninas que querem entrar na área. Então, assim, fez muita diferença para mim ter contato com Ladies at UX desde o início da minha migração para a área. Então, eu recomendo, assim, para todo mundo. Sou eternamente grata, porque elas são maravilhosas. E indicar também outros criadores de conteúdo, né? Cada um ali trazendo a sua visão. Tem uma galera que é mais de UX, outras são mais de UI, uma galera que fala de carreira no exterior, outros que falam de mentoria, enfim, de research, enfim, cada um traz a sua visão. Então é legal porque tem ali para todos os gostos e todo mundo se complementa. Então, tipo, vou dar dicas de como começar na área, cada um vai dar uma dica completamente nova, diferente, que se complementa e cada um traz a sua visão. Então o pessoal fala, você tem concorrentes? Eu falo, que concorrente? Porque todo mundo aí se ajuda, cada um traz a sua visão, e quanto mais criadores de conteúdo, melhor, porque cada um tem a sua vivência, o seu background, e eu só aprendo com essa galera. E aí, comunidades e eventos, né? Como eu disse, tem Ladies at UX, também tem o Mais Mulheres em UX, tem o Pretux, que é também para pessoas pretas. Essas são 3 comunidades super fortes na área. De eventos, tem o UX Conf, tem o The Developers Conference, que apesar de ser developer, é legal falar que tem trilhas de UX, então tem trilhas de desenvolvimento, mas também tem a galera falando de experiência do usuário, é legal dar uma olhada. E tem o Interaction Latin America, que é, tipo, gigante, é muito maneiro, é realmente América Latina, e cada ano é num país diferente da América Latina o evento. Então, tá sendo remoto, mas, tipo, teve na Colômbia e tudo mais, e a galera traz essa visão América Latina sobre experiência do usuário. Então, tem palestra em português, tem palestra em espanhol e tem palestra em inglês com tradução simultânea sempre para tudo. Então, é uma visão, assim, super legal do que tá acontecendo aqui fora do Brasil, sabe? E também de vocês me acompanharem lá no Nina Talks, né? A ideia surgiu assim, de caramba, vou compartilhar ali a minha jornada, como quem não quer nada, muitas pessoas perguntando para mim de que é isso aí que tu faz de aplicativo? Tu faz aplicativo? Que é isso aí de prêmio da Apple? Eu falei, cara, quer saber? Vou consolidar, não encontrei, tipo, pessoas no início da carreira falando sobre isso, mulheres falando sobre isso, e eu fiquei com isso na cabeça, e aí falaram para mim, cara, já que não tem, por que você não começa? E eu fiquei meses pensando assim, tipo, por que eu não começo? Mas
eu não tenho coisa para ensinar, o que eu vou falar? Meu Deus do céu, vou pagar mico, as pessoas vão me julgar, fiquei meses aí com isso na cabeça, até que eu resolvi começar, e foi a melhor decisão, assim, que eu tomei, que meu medo era de, caramba, as pessoas não vão me levar a sério, só que aconteceu completamente contrário, a galera se identificou comigo, né, eu tinha medo de, eu se eu não saber responder, eu falo, gente, eu vou simplesmente falar, não sei, vou procurar saber para te ajudar, se eu souber alguém que sabe mais, eu te indico, e a gente se ajuda, né, sou uma pessoa em construção como qualquer outra, se eu esperar eu estar pronta para começar a falar para o mundo, nunca vou começar, porque eu nunca vou me sentir 100% pronta. E aí foi isso, aí o meu bebê cresceu, tá com quase aí 3 anos, eu acho, iniciozinho do ano que vem, faz 3 anos que eu comecei o Nina Talks, e no geral é isso, gente, se vocês têm vontade também de começar a criar conteúdo, tirem isso da cabeça de que vocês não têm coisa para ensinar, porque com certeza vocês têm, porque sempre vão ter, obviamente, pessoas mais avançadas, mas vão ter pessoas querendo começar e querendo aprender, então a gente sempre consegue contribuir de alguma forma. E aí, para fechar agora mesmo, né, eu já falei fechar umas 3 vezes, o que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês, a primeira coisa é que design é feito de pessoas para pessoas, como eu disse, a interface, a máquina, o que seja, está ali no meio, mas são pessoas projetando para pessoas, a gente não pode esquecer disso. Da gente fazer das necessidades do cliente o foco central do nosso produto, muitas vezes vão vir demandas voadoras de, tem que fazer isso, sei lá o quê, porque é o melhor para o negócio. Tá, mas é a melhor forma para o cliente? A gente consegue contornar, a gente consegue pensar numa forma de deixar aquilo um pouquinho com um atrito menor, ou que não seja tão custoso, que não seja chato. Então, sempre dá um passinho atrás de, beleza, demanda voadora que é melhor para o negócio, mas a gente consegue deixar isso bom para o cliente também, de alguma forma. Terceiro, de que uma boa experiência do usuário é responsabilidade de todos do time. UX designers não são os salvadores da pátria, estamos trabalhando em conjunto aí, colaborativamente com todo mundo e vocês, desenvolvedores maravilhosos que eu amo. E quarto, que o que não falta são oportunidades de coisas a serem melhoradas, quando a gente começa a realmente treinar ali o nosso olhar, a gente começa a cada vez mais enxergar coisas que a gente fala, e se a gente fizesse dessa forma? E se a gente pensasse assim? E se a gente unisse isso com isso? E é o que a gente pode fazer de melhor, né? Resolver problemas aí do mundo através de tecnologia. E aí a gente abre também aí para perguntas, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sensacional, muito obrigado, Nina. Sério, Nada. foi incrível. E o que eu achei mais legal, assim, eu vou dar minha opinião, você viu que eu estou bem empolgado com a palestra, eu gosto muito dessa área, gosto de estudar sobre neuromarketing, sobre como o nosso subconsciente funciona com todas essas coisas. Só que o que eu achei mais incrível foi que o nosso tema é justamente o papel da computação no mundo pós-Covid, e o que a gente está trazendo bastante é que a gente não faz computação para robô, para nada. A gente faz computação de gente para gente, e o nosso intuito é realmente conseguir promover uma sociedade com mais paz, justiça e alegria. E o que você realmente trouxe muito o enfoque disso, que o UX design é totalmente voltado para isso, voltado no outro, voltado em gente, em como que ele acompanha, como que ele vai absorver aquela tecnologia que a gente está utilizando. Então, foi sensacional. A gente tem várias perguntas aqui, se você tiver um tempinho aí, a gente começa com algumas. Foi um prazer. Eu vou começar com essa, que é o que eu achei mais interessante, porque é uma coisa que eu passei muito, eu estava tentando encontrar um caminho que ligue design com computação, sabia muito bem, e daí a pergunta é o seguinte, uma pessoa anônima foi, como você se aprofundou como designer saindo de CC? Fez outros cursos? Qual a sua recomendação para quem quer seguir nessa área? Por onde começar? Você já deu um monte de dica de livros, mas se tiver mais Não, mas eu falo. Então, o que aconteceu para mim nessa migração é que, como foi percebi que eu queria trocar nesse primeiro estágio da Apple, eu falei, cara, como que eu consigo aproveitar o ambiente que eu estou imersa para aprender mais sobre? Então, o que eu fiz foi, eu comecei a conversar muito com os designers que estavam estagiando lá comigo para pedir dicas para eles de coisas que eles estavam fazendo. Comecei a participar mais dos projetos deles, falando, cara, como que foi o seu processo? Como que você chegou nisso aqui e tudo mais? Pedi para o meu time de ver, cara, eu posso conduzir uma entrevista, eu posso ajudar a montar o protótipo, então eu fui realmente ali, me envolvendo mais nos processos de design, de onde eu estava estagiando, para entender melhor sobre esse universo. Como eu ainda estava na faculdade, eu puxei matérias eletivas do departamento de design, fui conversar com amigos meus e falei, cara, das matérias que vocês fizeram, quais vocês acham que seria interessante de eu fazer e aprender? Aí eles falaram, cara, essa sim, assim, assada. Eu falei, beleza, na próxima período eu vou tentar pegar algumas dessas como eletivas. Então, eu fiz, eu tinha feito interação humano-computador de computação, porque tinha essa matéria, mas eu fiz uma interação humano-computador de design, que, foi completamente diferente. Eu até puxei matéria de diagramação, eu fiz uma revista, não tem nada a ver, mas eu falei, cara,
vou me jogar e vou aprender coisas novas de design. Então, aproveitei a faculdade, aproveitei o estágio que eu estava e aproveitei muitos recursos da internet. Eu não cheguei a fazer, tipo, um curso em específico para isso, mas eu procurava todo o material gratuito possível que existia na internet. Então, tipo, cara, YouTube, artigo, me conectava com pessoas no LinkedIn ali para tirar dúvida, perguntar como que era sobre a área. Então, eu fui realmente, tipo assim, correndo atrás. É porque na época também não existia esse open bar que tem hoje de cursos de UX, tem muitos cursos legais. E eu vou até pegar aqui também. Eu fiz um post recentemente de 9 minicursos gratuitos dessas grandes escolas de UX. Tipo assim, deve ser um capítulo do curso, alguma coisa que eles disponibilizaram gratuito, mas, cara, que são muito ricos. Então, para quem quer começar, esses são super bons porque é estruturadinho. Uhum. E, no geral, é isso. Sensacional, sensacional. Depois envia o post, então, pra gente, que a gente compartilha em todo lugar. Sim, Pro peguei pessoal ter aqui. acesso. E daí, comentando sobre... Ó, a Dina falou, lindo de assistir. O pessoal tá amando, assim, foi uma loucura. Oh, E comentando um pouquinho sobre essa experiência, agora com a premiação da Apple, a competição da Apple, perguntaram, poderia comentar um pouco como você se prepara criativamente para a competição da Apple? O que você recomenda para quem quer participar? Então, tem essa questão de que como a gente pode fazer sobre qualquer tema, é aquela coisa de, nossa, muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, né? Porque se eles norteassem um tema e falar, beleza, eu vou trabalhar em cima disso, aí você fala, caraca, eu posso fazer sobre qualquer coisa, como que eu vou escolher um tema em meio a tudo do universo? E aí eu falo, cara, eu vou sempre escolher um tema que eu sei que a Apple se importa e que eu gosto ao mesmo tempo. Então, o caminho que eu, Karina, sigo é de pensar, vou pensar no macrotema. Então, no ano de 2017, eu escolhi saúde. E aí eu fui trabalhando em cima disso, eu falei, quer saber, vou falar sobre corpo humano para crianças. Então, o tema do meu projeto de 2017 foi esse, sim, de que eu fiz voltado para criança, público infantil, que é algo que eu gosto muito, sempre fui apaixonada, e aí eu explicava como que o coração, o cérebro e o pulmão se comportam dependendo se você está dormindo, se você está apaixonado, se você está fazendo exercício, de como que é a frequência e tudo mais, então foi algo super lúdico e fofinho, e aí, tipo, eu parti de saúde. No ano de 2018, eu falei, cara, eu quero trabalhar com acessibilidade, era algo que eu estava estudando muito. E aí me deu um estalo de um desenvolvedor que trabalhava comigo, ele era daltônico, e aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, como que os daltônicos veem o mundo? Foi algo que ficou assim na minha cabeça, eu falei, cara, acho que a maioria das pessoas não sabem, vou fazer um projeto voltado para isso. Então, o meu projeto foi sobre daltonismo. Só que acho que o ponto principal também é sempre o storytelling. Eu falei, eu vou começar o meu projeto sem ninguém saber que eu vou falar sobre daltonismo. O nome dele era Color Vision. E aí eu começava falando, tipo, o que é o espectro visível? Como que nós enxergamos? Nós temos cones, nós temos bastonetes, aquelas aulas, assim, de ciências antiga. E aí depois eu falava, cara, mas nem todo mundo enxerga da mesma forma. E aí eu explico sobre daltonismo, eu fiz no final um simuladorzinho de daltonismo. As pessoas podiam trocar entre os tipos de daltonismo e aparecia, né, como que eles viam o mundo. E aí eu acho que foi esse storytelling de não começar falando daltonismo XYZ é assim, assim, assado, e levar a galera nessa historinha, nesse enredo comigo, eu acho que, tipo, é muito mais cativante. Então é sempre isso, eu pego um macrotema, dou uma funilada, porque a gente tem que construir, eles falam assim, uma experiência interativa de 3 minutos. Então é algo muito rapidozinho ali. Eu afunilo e eu falo como que eu conduzo os avaliadores comigo ali numa leve jornada, porque assim, a parada é como que eu vou me destacar no meio de milhares de submissões. E uma coisa que eu pensei ano passado, não, foi esse ano, 2021, falei, eu quero que o avaliador chegue em casa lá, depois de ver vários projetos, sentar na mesa e falar, tipo, para a família dele, eu vi um projeto hoje que eu aprendi um negócio muito legal, entendeu? Eu falei, eu quero ser o assunto do jantar do avaliador em casa, entendeu? Essa foi a minha meta. Falei, eu tenho que achar um tema. E aí eu presto atenção em tudo assim à minha volta. Então, isso, 2017, 2018, 2019 eu falei sobre uma das mulheres da NASA, 2020 eu segui o tema de espaço, no sentido de que eu falei, ano de Covid, muitas pessoas vão falar sobre pandemia, vão falar sobre saúde mental, não quero pegar um tema repetitivo, mas eu quero falar sobre colaboração entre várias nações. Foi isso que veio na minha cabeça, assim, colaboração. Aí minha mãe falou, cara, por que você não faz sobre a Estação Espacial Internacional? Foi a minha mãe que deu a ideia. Eu falei, caraca, mãe, meu tema legal, a colaboração, várias nações, sei lá o quê, o universo. Eu falei, amei. Aí foi minha mãe que escolheu esse tema. E aí, mandaram gente, sim, cara, eu falei, mãe, eu te amo. E aí, no ano de 2021,
Eu tava vendo um vídeo no YouTube de um canal que eu gosto muito, que é a Vox, VOX. Eu amo a Vox, tipo, eles explicam coisas assim aleatórias. Eu procurando para variar vídeos de design. E aí tinha um design inspirado na natureza. Eu falei, nossa, vou ver esse vídeo. Aí eles apresentaram o termo biomimética. Tipo, bio, natureza, mimética de mimesis, da gente se inspirar na natureza. Coisas básicas como, tipo assim, o bico de um pássaro, o seu formato ali de um avião. Eu falei, nossa, mas isso é muito legal, porque, tipo, tem várias aplicações, tipo, a forma de ventilação de prédios é inspirado em cupim. Cara, é uma viagem, uma parada muito legal. Eu falei, nossa, vou fazer sobre isso. Aí, esse ano eu fiz sobre biomimética. Então, assim, é prestar atenção em coisas aleatórias e pensar em como você consegue empacotar isso de uma forma que seja uma experiência legal para quem está consumindo. E é isso. E não deixar de assistir a minha palestra lá no Front em São, porque eu falo o que eu falei aqui, mas só que por 1 hora. Sensacional, sensacional. Então está aberto para criatividade, né? Na sexta-feira a gente vai ter uma palestra sobre isso. Opa, top! Mas muito legal de como as ideias surgem. E daí o Breno comentou aqui, ó, eu quero ser o assunto do jantar do avaliador, vou levar isso para a vida. Melhor frase, sensacional. Não, é exato. É o X-Design até na hora de fazer o vídeo, na intuição, 100%. Exato. Pensar na experiência de todo mundo, cara, é isso. Sensacional. E acho que dá tempo de mais uma? Dá tempo de mais uma, tem problema não. Tá bom, deixa eu pegar aqui uma aqui. Essa aqui é mais relacionada ao seu dia a dia no trabalho. Perguntar assim, no Research, você já trabalhou com equipe de dados para traçar comportamentos de usuário para planejar melhorias? Como é essa experiência, se sim? Sim, a gente trabalha muito com a galera de dados, né? Como eu disse ali, o Quali e o Quant. O Quali acaba sendo muito a galera de research e o Quant muito a galera de dados. Então, se a gente quer traçar alguma pesquisa ou algum perfil ou alguma coisa, a gente recorre muito à galera para dar suporte para as nossas hipóteses e, ao mesmo tempo, as hipóteses serem levantadas a partir dos dados que eles estavam construindo, estavam usando. Então, tem até uma palestra, vou pegar aqui, do Gabriel, que trabalhava comigo na Globo, ele era do time de research, e ele estava trabalhando no Cartola. E aí ele deu uma palestra muito legal de como que o X-Research e Data Science trabalharam juntos para melhorar a experiência do Cartola. Já peguei aqui o link também. Mandei aqui. Cara, é muito maneiro como eles falam, tipo, a galera de Data Science ajudou a construir as personas, porque muitas vezes as personas é tipo muito pelos insights ali do Quali, a galera faz umas entrevistas, fala, nossa persona aqui do Cartola é o A, é o B e é o C. Eles falaram, cara, a gente vai se embasar muito em dados agora para construir as nossas personas de verdade. E aí ajudou muito eles a construírem soluções muito mais assertivas. Então esse é um case, assim, muito legal. Até abri aqui, eles criaram os degustadores, os casuais, e sempre 100% baseado em dados, não apenas, tipo, assumir as coisas. Então um case muito maneiro. Legal demais, legal demais. Então, tem mais perguntas aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, porque tem um podcast pra gente assistir agora. Mas Nina, Karina, não sei como. Você prefere se chamar de Nina? Tanto faz. Eu falo que eu sou tipo Hannah Montana, gente. Eu tenho minha dupla identidade aqui. Você é o melhor dos dois mundos, né? O melhor do... Exatamente. Sensacional. Nina, muito obrigado por trazer esse conteúdo. Foi muito engrandecedor pra gente, foi muito motivador, como o pessoal falou aqui. E é isso, a gente espera poder conversar mais vezes e tudo mais. Muito bem-vinda. E é isso, muito obrigado. Rebeca, quer falar alguma coisa? Eu só queria agradecer mesmo, foi incrível sua palestra, adorei. E é isso, muito obrigada pela sua participação aqui, foi muito enriquecedor. Ai, fico super feliz, gente, muito obrigada. E as perguntas que eu não consegui responder, se quiserem, podem mandar no Instagram, podem mandar lá diretamente, prometo que eu vou responder todo mundo. E valeu aí de novo pelo convite. Perfeito, então é isso, muito obrigado. E agora, galera, a gente vai ficar com um podcast que a gente Beijão, gravou, gente. Beijo. Que o Luca gravou com a professora sobre essa questão toda de discriminação de algoritmos e tudo mais. É muito interessante. Eu já assisti, ficou sensacional. Tem muitas ideias muito bacanas. E é isso.